Bem-vindos a mais um episódio da série Investigação Paralela, onde investigaremos mistérios que chocaram o país. Eu sou o Henrique Zingano. Eu sou o Felipe Benck. E a dinâmica desse programa é o seguinte, pessoal. Eu tenho aqui um caso, eu vou apresentar para o meu colega de mesa, e ao final nós vamos debater as teorias sobre o que pode ter acontecido na verdade com ele. E para você que ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações. Você que é membro da Brasil Paralelo, baixe nosso aplicativo e fique por dentro dos novos lançamentos. Hoje, cara, nós temos aqui um sequestro, na verdade um duplo sequestro, para quem lembra bem daqueles acontecimentos em agosto de 2001. Lembra do sequestro do Silvio Santos? Lembro. Lembra do sequestro da Patrícia Bravanel? Lembro. Alguma coisa sobre isso? Lembra alguma coisa mais? Não, eu lembro que foi televisionado, teve coisa ao vivo, vários dias o cara lá se rende, não se rende. Sim. Mas tu sabe o envolvimento do PT com esse caso? Ah, começou. Começou. É sério? É sério, tem PT com isso. É sério. Cara, eu tô começando a achar que é perseguição. Calma lá. Esse aqui pode ser mais um deles. Pode ser. Talvez. Não tô dizendo que seja. Não, nem que não seja. Nem que não seja, muito pelo contrário. Bom, vamos começar essa história aqui então. Em 12 de dezembro de 1930... Só um pouquinho. Em 12 de dezembro de 1930, no bairro da Lapa, nascia Silvio Santos, nome artístico de Senor Abravanel, filho mais velho de um casal de imigrantes judeus que chegaram no Brasil em 1924. Alberto Abravanel, nascido em Tessalônica, e Rebeca Caro, nascida em Esmirna, cidades que, à época, eram parte do extinto Império Otomano. Silvio Santos teve sua estreia na televisão em 1962 com Vamos Brincar de Forca, que anos mais tarde daria origem ao programa Silvio Santos. Além de transformar o apresentador em um dos grandes ícones da televisão brasileira, o show de variedades deu destaque para personagens como o locutor Lombardi, o produtor Rocky e o animador Liminha. Meu, Liminha é vivo até hoje. Eu não via muito Silvio Santos, de falar a verdade. Porra, eu via direto. É? Por causa que a minha avó é fã do Silvio. Vou mandar minha avó olhar esse programa. Eu não... Minha avó assiste o Silvio até hoje. A minha avó e o meu avô tinham um quarto separado, porque meu avô gostava de assistir a Globo no domingo e a minha avó SBT. É real isso, não é inventado. Ela chama o Silvio de meu homem. Eu não via mesmo. Eu via Praça Nossa, meu avô curtia Praça Nossa. Assistia mais... Praça Nossa no SBT, né, também. A Praça Nossa tem até hoje. Toda quinta. Fundador do Sistema Brasileiro de Televisão, é proprietário do conglomerado Grupo Silvio Santos, que além do SBT, inclui empresas como a Loteria Telecena, a Jequiti e a TV Alphaville. Silvio tem também empresas de seguros, distribuidoras de automóveis, uma administradora de cartões de crédito e um banco. A fortuna atual de Silvio Santos é estimada em 1,9 bilhão de reais. De acordo com a Forbes, ele é a 179ª pessoa mais rica do Brasil em 2020, sendo a única celebridade brasileira na lista de bilionários da revista Forbes. Boa noite. Os mais inventivos roteiristas de cinema, os mais criativos autores de romances policiais se surpreenderam com os fatos registrados em São Paulo. Na manhã de 21 de agosto de 2001, 2 homens disfarçados de funcionários dos Correios
anunciaram a entrega de uma encomenda na mansão de Silvio Santos, localizada na rua Antônio de Andrade Rebelo, 480, no bairro do Morumbi, em São Paulo. José Isaldino Ramos da Silva, que trabalhava na portaria e abriu a janela da guarita para receber a entrega, foi rendido pelos homens armados. Pelo rádio, avisaram seus comparsas que aguardavam do lado de fora da mansão em um Corsa, roubado dias antes. Com o controle obtido com segurança rendido, o portão da garagem é aberto para o resto da quadrilha. Armados com pistolas, metralhadoras e um fuzil, outros 4 sequestradores que escondiam seus rostos com máscaras renderam o resto dos funcionários da casa. Localizaram Patrícia Abravanel, filha de Silvio, e levaram a jovem dentro de seu próprio carro, um Volkswagen Passat azul, ano 2000. Silvio Santos foi informado do sequestro da filha por telefone. O apresentador estava num flat em outro bairro da capital e foi avisado pela mulher, Iris Abravanel, de quem estava separado havia apenas um mês. Ele estava separado, por isso ele estava no flat. Isso. Meteu persona, saiu de casa e... Sim, não, deixou os pessoal deixou todo mundo bem e foi para um flat. Imagina o flat do Silvio. O empresário não hesitou em telefonar para o secretário de Segurança do Estado, Marco Vinícius Petreluzzi, para pedir ajuda. Imediatamente, o secretário acionou a delegacia anti-sequestro e o delegado Wagner Gil disse que passou a tarde na casa de Silvio Santos. A polícia fez um levantamento de empregados e ex-funcionários da casa e verificou que pelo menos 15 trabalhadores, entre guardas, serventes e copeiras, foram demitidos da casa nos últimos 12 meses. O empresário também recebeu o telefonema de Fernando Henrique Cardoso. O presidente da República colocou o Ministério da Justiça e a Polícia Federal à sua disposição. O Corsa foi abandonado na mansão e serviu de ponto de partida para as investigações. 2 digitais foram encontradas pela perícia e um retrato falado de um dos sequestradores foi feito. A 10 quilômetros de sua residência, a jovem ficou refém em uma casa na rua Áurea Batista dos Santos, 840, no Morumbi. Patrícia ficou acomodada em um dos 3 dormitórios da casa e tinha, para seu conforto, apenas um colchão e uma televisão para distraí-la. Assisti ao canal Gospel para não saber o que estava acontecendo comigo, contou Patrícia. A comunicação entre a família e os mandantes era feita através de um telefone deixado na casa de Silvio no dia em que Patrícia foi sequestrada. Sem dormir e sem se alimentar direito, os 7 dias de negociação foram um tormento para Silvio. Em um dos momentos mais difíceis, precisou de auxílio médico pela alta pressão e passou a tomar calmantes leves para relaxar. A mãe Iris se apegou à religião evangélica e rezava incessantemente. Silvio fez um apelo público pedindo através de uma carta dramática escrita à mão: "A vida da minha filha Patrícia depende da minha palavra empenhada e da colaboração de vocês. Que Deus ouça as nossas preces e que tudo termine bem." Na noite de segunda-feira, 6 dias após o sequestro, 3 guardas civis do município de Cotia faziam ronda em um condomínio fechado. Pedro Álvares Paloni, José Jiquiri dos Santos e Miguel Ribeiro da Silva então avistaram uma demarcação feita com cal na calçada. Seguindo a trilha, encontraram um homem com um rádio montado em uma bicicleta no meio de um matagal. Estranhando a situação, os policiais se identificaram e deram voz de prisão. O suspeito foi algemado e colocado no banco de trás da viatura. Em seguida, outros 2 homens que cobriam os rostos com capuz se identificaram como policiais e se aproximaram. "Nós é que somos da polícia, não vocês", retrucou um dos guardas. Foi quando começou o tiroteio. Portando armamento muito inferior aos bandidos, os guardas não conseguiram prender os 2 homens, que fugiram de carro do local. Os bandidos estavam com metralhadora, espingarda calibre 12 e pistola automática, e a gente só trabalha com 38. No meio do tiroteio, só tinha viatura para nos proteger, relatou Pedro em entrevista. Após o tiroteio, os policiais iniciaram o interrogatório de Marcelo Batista Santos, conhecido como Pirata.
No momento da prisão, Marcelo ainda não havia sido relacionado ao sequestro da filha de Silvio Santos. Mas, mais tarde, se descobriria que a trilha de cal encontrada por acaso pelos policiais era, na verdade, onde o resgate de Patrícia Abravanel aconteceria. Durante as negociações, foram várias as tentativas de entregar o dinheiro. O pedido inicial de R$2 milhões foi reduzido ao passar dos dias. Mas agora, com um dos integrantes da quadrilha nas mãos da polícia, precisaram apressar os planos. O acerto foi feito em torno da meia-noite de segunda-feira. No trevo da cidade de Jandira, da rodovia Castelo Branco, estava parado um Volkswagen Gol. O familiar entregou a quantia de R$500 mil num saco plástico transparente para um dos sequestradores. Com os olhos vendados, Patrícia foi colocada no banco passageiro de seu próprio carro. Na Marginal Pinheiros, próximo ao Palácio dos Bandeirantes, os sequestradores pararam o carro. "Me perdoa, princesa", afirmou um deles. "Conte até 25, tire a venda e vá para casa", disse outro. 10 para as 3 da manhã. Patrícia Abravanel chega dirigindo o próprio carro. Cercada por seguranças, entra rapidamente. Lá dentro, uma explosão de gritos e choro. Meu, os caras largaram ela no carro e ela foi sozinha pra casa. Foda, né, meu? Imagina essa volta pra casa, como é que não foi. Tá louco, meu. Pô. Choradeira tremendo assim no carro. Sim, uma euforia total. Assim, Sim, né? meu. Marcelo foi interrogado na delegacia anti-sequestro pelo delegado Wagner, que desconfiou do envolvimento do rapaz no rapto de Patrícia. Marcelo acabou confessando o sequestro e entregou o comparsa Esdras Dutra Pinto, conhecido como André, de 19 anos. Na manhã de terça-feira, Esdras foi preso em sua casa, no bairro de São Miguel Paulista. Com ele, a polícia encontrou armas, munição, perucas, uma corda, uma camiseta imitando o uniforme de carteiro, um exemplar da biografia A Fantástica História de Silvio Santos e uma Bíblia, parcialmente queimada. Satanismo? Dos caras, será? Acho que... Não, né? Não é pra tanto. Como não? O cara tem uma Bíblia queimada. Ué, não sabe por quê? Pode porque tem uma vela na Bíblia e queimou. É verdade. O bando era formado por 4 pessoas. Além de Marcelo e Esdras, estavam ainda foragidos seu irmão, Fernando Dutra Pinto, de 22 anos, e a namorada dele, por enquanto identificada apenas como Jennifer, aparentemente grávida, segundo testemunhas. Patrícia ficava sempre com um dos criminosos ao seu lado. Usava um capuz que revelava apenas os olhos. Nos primeiros 2 dias, teve os braços amarrados, mas seu comportamento dócil conquistou a confiança dos sequestradores. "Eu não fui maltratada, não chegaram perto de mim, não me encostaram a mão. Os sequestradores me disseram que o meu Deus é muito bom", afirmou eufórica Patrícia 13 horas depois de ser liberta. A alimentação foi garantida. Chegou ao requinte de ter chá e pipoca, apreciados entre conversas, orações, jogos de baralho e dominó. "Chorei com eles. O sequestro acontece porque o povo está maltratado. Sinceramente, não gostaria que eles fossem presos. Eu perdoo", afirma ela. Então, cara, depois que a filha do Silvio Santos retornou pra casa, ele prometeu mudar a conduta dele, né? Ele disse que ia demitir todos os seguranças dele, né? Porque foi realmente uma invasão, talvez que não deveria ter acontecido, né? O cara cheio de segurança e tal, os caras entraram assim em 2 toques, né? E ele também disse que ia parar de transitar por São Paulo com seu Lincoln Continental 1999, blindado, branco, com a capota verde claro. É, não é todo Brabo, dia né? que tu vê um Chato, carro. chato. Um Lincoln Continental 99. Deixa eu ver uma imagem aqui. É aqueles carros tipo da polícia. Aham. Brabo. Brabo. Nave. Pai é chato. É, fiquei de patrão. Ah, ele manda. Patrão, né? Silvio. Sim. Ele mandou importar esse carro aí, certo? Ah, 100%. Não vende aqui no Brasil. Uma lindaço, né?
O homem que sequestrou Patrícia Bravanel mostrou ser um bandido frio, capaz de ações inesperadas. A perseguição a Fernando Dutra Pinto começou ontem à noite e mobilizou dezenas de policiais. Um flat numa região nobre de Barueri, na Grande São Paulo. Foi aqui que Fernando Dutra Pinto, o mentor do sequestro de Patrícia Bravanel, se hospedou na terça-feira à noite, um dia depois do pagamento do resgate. Na ficha de entrada, nome falso de Claudemir Souza. Profissão declarada, músico. Mas logo esse hóspede do apartamento 1004 chamou a atenção dos funcionários. No quarto dele, a camareira viu armas. A segurança do flat avisou este delegado em São Paulo. Policiais da delegacia foram ao quarto e confirmaram. Além das armas, havia R$ 464.850, o que levou à desconfiança. Poderia ser o sequestrador. Os policiais chamam reforço. 2 investigadores esperam pelo suspeito no 10º andar. Outro policial fica na portaria. Pouco depois das 5 da tarde, Fernando chega ao flat, com o cabelo tingido de loiro, e vai direto para o elevador. Atrás dele, entra o policial. No 10º andar, o policial dá voz de prisão. Fernando saca 2 armas. Os outros 2 policiais ajudam na tentativa de desarmá-lo. A troca de tiros. 2 policiais são mortos. O terceiro, ferido, ainda consegue acertar Fernando. Mas Fernando desceu apenas 1 andar de elevador. Quando percebeu que estava cercado, mostrou do que seria ainda capaz. Quebrou o vidro aqui do 9º andar e desceu pelo lado de fora do prédio. Apoiou os pés numa parede, as costas na outra. Aqui, ainda as marcas, inclusive do sangue. Escorregou 9 andares até o térreo. Depois, saiu caminhando do flat. No flat, Fernando deixou um rastro de sangue. Começou então a fuga e a perseguição. Uma gigantesca operação policial foi montada em 3 cidades da Grande São Paulo. Fernando teria trocado de carro 3 vezes e, por último, teria pego um táxi para continuar a fuga. Hospitais que receberam feridos à bala foram verificados 1 a 1. Mas apesar de todo o esforço da polícia, Fernando desapareceu na noite. Por volta das 7 da manhã de hoje, o sequestrador reapareceu. Invadiu a casa de Silvio Santos, surpreendeu a família, os vizinhos e a polícia. Uma ousadia que, mesmo em filme, seria muito difícil de acreditar. O sequestrador volta para fazer reféns, passa várias vezes em frente à casa de Patrícia, pula o muro, não é impedido por ninguém e rende o empresário Silvio Santos. De filme. Filme, né? De filme. Dá pra ver que o cara tava encapetado, né? Por isso que eu falei da Bíblia lá, queimando aquela hora. O cara tomou tiros, escalou 9 andares aqui, ó. Cara... Com as costas aqui, ó, com os pés na parede, sabe? Que nem criança faz na... O primeiro de tudo que a gente tem que comentar é o seguinte. Impressionante. Ele chegou no hotel com identidade falsa, aí disse que ele era músico. Isso. Burro, muito burro. Porque ele, podia ter dito que era, sei lá, empresário. Podia ter dito que era policial, segurança, qualquer outra coisa. Mas tu acha músico tão suspeito assim? Com arma? Total. Ah, tá, entendi. Porque, tipo, já parte do princípio que ele deixou os caras limpar o quarto dele. É, assim, né? Não tinha um violão, mas tinha 3 armas. E munição e dinheiro. Isso. Aí 463 mil em dinheiro vivo, amador. Sendo que ele pegou 500, né? Já gastou uma beira aí. Sim. Aí, depois o cara fugiu, matando 2 policiais, ele mobilizou outros 100 na caçada dele e ele voltou pra casa do Silvio. Cara, e outra questão aqui que me chamou a atenção, porque, tipo, tudo bem, ele voltou pra casa do Silvio, imagino que naquela época não devia ser um condomínio residencial, onde tu tem no Google Maps uma ali segurança hoje tem hoje. Normal. Mas tu há de convir comigo que o cara pular o muro da casa do Silvio é o Silvio Santos, tá? Não é eu e tu que ele tá invadindo a casa. Sim. Tipo, segurança, nada. É um cara corajoso, né? Mas ele devia ter algum conhecimento, né? Porque, como eu disse ali antes, ele ficou passando alguns dias na frente. Ele estudou antes pra via a movimentação toda. Sequestrar a Patrícia. Então, ele sabia o que estava fazendo, de fato. Talvez o cara sabia até alguma troca de turno ou de ronda e... Pode ser. Foram 7 horas de tensão em que Silvio Santos teve uma pistola apontada para sua cabeça. Fernando exigia a presença do governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, para se entregar. Em entrevista ao jornalista Elias Awad, no livro Você Acredita em Mim?, o sequestrador afirmou que Silvio se manteve calmo até a chegada da polícia
e conversou sobre assuntos variados, desde família até novelas. Fernando afirmou que Silvio chegou a oferecer advogados e um emprego para quando saísse da cadeia. A polícia passou a cercar a casa de Silvio, chegando a levar a irmã do sequestrador ao local do crime para tentar convencê-lo a se render. A cobertura especial só terminaria às 14h55, 15 minutos após a chegada do governador, quando Fernando Dutra Pinto se entregou para a polícia. Saiu num comboio em direção ao Centro de Observação Criminológica, no outro lado da cidade. Em segundos, a rua foi novamente tomada por jornalistas e curiosos. Silvio Santos saiu logo depois. Acompanhou o governador até o portão e voltou para casa. Tinha uma marca na testa. Acenou para as pessoas e sorriu. Entrou em casa de cabeça baixa. Cara, aí vamos ver as teorias, né? A princípio, um sequestro, né? Até um determinado momento da história parecia que ia ser quase que um sequestro bem sucedido, porque os caras pegaram dinheiro, libertaram ela, ficaram, né, 2 dias ali. Tudo bem, teve alguns que foram pegos, mas esse cara aí em si, se tudo desse certo, ele podia ter saído com a grana e... Mas uma hora ele se Só pego, alegria. né, cara? Porque, enfim, todo mundo da quadrilha foi preso, era sabido a identidade dele. Sim. Esse cara não consegue ficar muito tempo foragido assim. Com 500 mil, cara, não sei. O cara podia fazer N coisas. Ele já conseguiu entrar no hotel com um documento falso pra ele fazer um outro. O que tu faria? Sei lá. Primeiro que eu não faria um sequestro. Com 22 anos, o jovem paulista de classe média baixa comprou armas, documentos falsos, encomendou um carro roubado e executou um dos mais ousados crimes na história do país. Em seu depoimento à justiça, Fernando Dutra Pinto deu detalhes do planejamento do sequestro de Patrícia e de Silvio. Ele contou ao juiz Adilson de Araújo, da 30ª Vara Criminal e na frente de seus advogados, que pretendia melhorar sua situação financeira, com o dinheiro que pediria como resgate. Até então, trabalhava em um supermercado, ganhava R$ 400 por mês e morava com um irmão, Esdra Dutra Pinto, de 19 anos, em uma casa alugada. Com a venda de um terreno em Cotia, na região metropolitana da capital, ele financiou a compra de armamento. Cerca de R$ 2.000 pagaram por 3 pistolas calibre 380, uma metralhadora e farta munição. Tudo comprado em Itapevi e em Osasco, na Grande São Paulo. Pô, meu, R$2.000. Hoje tu não compra um calibre 22 com R$2.000, acho. Compraram 3 pistolas, uma metralhadora e munição. E munição. Era barato, né? Mas o que me impressionou é que o cara que ganhava R$400 tinha um terreno em Cotia. Devia ser dos pais, Devia de ter ser, dado e tal. Porque eu vi tem uns vídeos que tem os pais dele, a casa que ele morava e tal. Os pais dele não eram de classe média baixa, exatamente. Sim. Assim, né? Ele que não... Ele que não, né, preferiu a vida do crime. Exato. Em seguida, adquiriu uma identidade falsa para alugar a casa do cativeiro. Se identificando como músico profissional Laudenir Passos, fechou 2 contratos de locação. Um em Itapevi e outro em São Paulo, a casa que serviu de cativeiro de Patrícia. Manuel França, um senhor com 79 anos de idade, é o dono do imóvel e mora na casa vizinha. Acertou o aluguel mensal de R$ 800 com os novos inquilinos. Não desconfiei de nada e gostei dos inquilinos porque é a primeira vez que pagam o aluguel em dia, conta. Fernando disse ter convencido seu irmão a ajudar. Esdra abandonou o emprego de operador de caixa de supermercado e emprestou R$ 400 para as despesas do sequestro. Por 2 meses, vigiaram a casa de Silvio Santos no Morumbi, usando o carro do pai deles. Fernando diz ter comprado os uniformes de carteiro de um funcionário dos Correios. 3 dias antes de agir, encomendou um Corsa roubado de um conhecido em Itapevi. Logo depois da fotografia de Fernando Dutra Pinto ser divulgada, os investigadores começaram a tomar conhecimento de diversos crimes praticados por ele e por seu irmão Esdras. Na noite de 12 de abril do mesmo ano, os dois sequestraram um casal em Pinheiros, percorreram diversos caixas eletrônicos e na madrugada do dia seguinte,
abandonaram o casal amarrado no interior do carro no quilômetro 33 da rodovia Raposo Tavares, em Cotia. 2 policiais rodoviários avistaram e foram investigar o carro. Quando soltavam o casal das cordas, foram surpreendidos por Fernando e Esdras, que acabaram roubando as armas, os coletes à prova de bala e o carro da polícia rodoviária. Os coletes foram encontrados em uma casa em Itapevi, na Grande São Paulo, que funcionava como uma espécie de quartel-general do grupo. Em 2001, Esdras e Fernando assaltaram um posto de gasolina em Barueri e balearam o vigia. Todas as vítimas reconheceram Fernando. Certamente foi com o produto desses crimes que eles financiaram o sequestro de Patrícia Bravanel e compraram a casa de 90 mil onde moram seus pais, disse o delegado que investigou o caso. Aí, cara, depois que o Fernando sequestrou o Silvio e se entregou, né, pra polícia, ele foi preso, ficou preso. Só que ele ficou preso 2 semanas só, porque ele veio a falecer na cadeia apenas 2 semanas depois de preso. E depois de muitas suspeitas de envenenamento... mataram ele, né? O ML falou que ele foi vítima de uma infecção generalizada por conta de um machucado nas costas. Suspeito. Minimamente. Suspeito. É por isso que a gente vai levantar uma outra teoria aqui, né? Então vamos imaginar aqui, venham comigo, pensando se houvesse um mandante. Quais seriam as relações e por quê, né? Entendi. O Banco Pan-Americano foi fundado e controlado pelo Grupo Silvio Santos entre os anos de 1990 até 2011 e tinha como seus principais produtos os empréstimos pessoais, cartões de crédito e o financiamento de veículos e do varejo. Com um modesto patrimônio de 1,6 bilhão de reais, o banco protagonizou um dos maiores escândalos financeiros da história. Em setembro de 2010, o Banco Central descobriu uma fraude de 4,3 bilhões de reais arquitetada por seus próprios executivos. O problema começou com a venda da carteira de créditos para outras instituições financeiras. O banco vendia esses créditos, mas ainda mantinha-os em seu balanço para maquiar os resultados. Com a distribuição dos lucros e dividendos fictícios, Wilson Diaro e Rafael Paladino compraram imóveis luxuosos. O de Paladino é uma cobertura de 6 milhões de reais. Para não ficar tão ostensivo, vendeu a Ferrari vermelha, na qual circulava até bem pouco tempo atrás. Não, tá dando uma bandeirinha. Vamos Ferrari vender, não, né? Ferrari é demais. Pegou mal. Vamos ficar só com o apartamentinho e vender uma Ferrari. Investigações do Ministério Público Federal identificaram mais de 16 milhões somente em saques em espécie relacionados à fraude. O caso foi parar na Polícia Federal, que indiciou 17 executivos do banco. O inquérito, com mais de 2.000 páginas, foi encaminhado à Justiça, que condenou 7 e absolveu 10. Não, os caras são uns vagabundos, perdão da palavra. Mas entendeu o que eles fizeram? É, claro que não, né? Não, entendi que eles roubaram, mas o que rolou lá na carta de crédito e continuava no balanço, não... Mas o que me indigna é que o Silvio ficava lá, gravando o programa, cara, pra senhorinha, pra minha avó, enquanto os caras estão roubando ele. Bah, isso aí não se faz, meu. Tá louco. Coitado. Mau caráter do cacete. Sim. Os problemas do Banco Pan-Americano, até então desconhecidos do grande público, surgem na imprensa em 2008, com a entrada da Caixa Econômica Federal na sociedade do banco. Só que assim, o que aconteceu foi que quando a Caixa, então, comprou quase metade do banco em 2009, ela passou a indicar os executivos do banco. E foi aí que começou a fraude que eles fizeram depois, entendeu? A fraude que aconteceu ali em 2010, 2011, ela foi feita pelos funcionários da Caixa, que por sua vez foram indicados pelo PT. Entende? Entendi. Esse é o esquema. Eu achei que tinha dado ruim antes já. Não, a fraude começou depois que esses executivos entraram. Entendi. Não antes. Putz, os caras entraram pra roubar, então. Sim. Mas eu vou ligar isso com sequestro ainda. Calma, vou chegar lá. Em 2008, uma bolha financeira na Wall Street se abateu sobre todo o mundo.
A crise que chegou ao Brasil foi marcada pela expressão marolinha, termo usado pelo ex-presidente Lula para minimizar seus efeitos. A crise afetou o Banco de Silvio Santos. Era a oportunidade que a Caixa Econômica Federal do segundo governo de Lula estava esperando. No final de 2009, a Caixa adquiriu 49% das ações do Banco Pan-Americano pela bagatela de 739,2 milhões de reais. A operação contou com o aval entusiasmado do ministro da Fazenda Guido Mantega, que considerou a compra uma ótima oportunidade para o governo ampliar sua participação no mercado financeiro. Foi o ministro quem bateu o martelo para que a Caixa fechasse o negócio. A fraude bilionária e a solução dada ao caso do Banco Pan-Americano levantam inúmeras dúvidas. Difícil entender como um rombo contábil gigantesco de 2,5 bilhões permanece meses e meses sem ser detectado, passando despercebido por uma das maiores empresas de auditoria do mercado, a Deloitte, pela Caixa Econômica Federal e pelo Banco Central. Ninguém viu, ninguém notou. Ninguém se ligou. Com certeza. A gente sabe como é que funciona a auditoria fiscal, né? Um pouco pelo menos. Sim. Uma das coisas mais que funciona no Brasil é a Receita Federal. Exatamente. Né? Como é que passou? Né? Como é que passou 2 milhões, os caras vendendo, né? Título vendido para banco. Banco é um troço que tudo é regularizado, tudo é regulamentado, não se faz nada sem tem o mínimo de um fechamento ali de negócio, né? Não é? Sim, então, né? Alguém não viu, alguém deixou passar, etc. Né? Não viu. O banco só não quebrou porque o Grupo Silvio Santos assumiu a responsabilidade pelo problema e ofereceu seus bens para conseguir um empréstimo junto ao Fundo Garantidor de Crédito. Silvio Santos ofereceu 44 empresas de seu grupo como garantia ao Fundo Garantidor de Crédito, que socorreu o Pan-Americano para evitar uma quebradeira sistêmica no setor financeiro nacional. O FGC é uma entidade privada mantida pelos bancos desde 1995, que tem como principal função proteger parte dos depósitos dos clientes dos bancos. A história do Pan-Americano ficou ainda mais esquisita depois que a Polícia Federal, ao analisar os computadores dos executivos do banco, descobriu que eles tinham uma relação íntima com integrantes do PT. Trocaram e-mails com Luiz Gushiken, ex-ministro da Comunicação Social no governo Lula, nos quais discutiram estratégias para a instituição. Viu? Falei, os caras ficaram rindo aí de mim. Foi, Aqui, e ele chegou onde ele queria. Relação... No PT. Tá, mas não com sequestro ainda, mas eu ainda vou chegar lá. Tá, não, vai só daqui pra frente, do PT agora é só piora. Agora é só ladeira abaixo, daqui pra frente só pra trás. Gushiken exigiu, por exemplo, que não se fechasse qualquer negócio para a compra de horários no SBT sem sua participação. Descobriram também que o banco foi grande doador de dinheiro para campanhas políticas do PT. Só para a campanha de Lula em 2006 foram R$500 mil. E durante a campanha eleitoral, o SBT de Silvio Santos fez uma cobertura pró-Dilma no seu noticiário. O Banco Pan-Americano, que fez parte do Grupo Silvio Santos, foi alvo hoje de uma ação da Polícia Federal em São Paulo. A investigação aponta que a Caixa Econômica Federal comprou ações do banco numa operação irregular. Henrique Abravanel, irmão mais novo de Silvio Santos e ex-executivo do Pan-Americano, teve o sigilo fiscal e bancário quebrado pela Justiça. A operação inclui também a quebra de sigilo bancário dos executivos André Esteves, do BTG Pactual. Em 2015, Esteves chegou a ser preso pela PF, acusado de obstruir as investigações da Lava Jato. Depois de sanar as contas, o banco foi vendido em 2011 ao BTG Pactual por R$450 milhões. O Ministério Público Federal denunciou o caso à Justiça em agosto de 2012, indiciando 17 réus. Os ex-funcionários do banco teriam desviado milhões por meio da distribuição de bônus fraudulentos. E o governo, então, federal, né, usando a Caixa, né, comprou o banco do Silvio, aí quebrou o banco, né, usando os seus executivos, fazendo aquela fraude lá, aí comprou o resto do banco do Silvio usando o André Esteves e o BTG. Então,
eles se adonaram do banco assim, ó. Sim, Saca? tá, mas o Silvio não teve nada a ver com... Não se beneficiou de nada. Nada. Ele só quis se... fazer, ele só dar se... certo e Ele só teve se que dar ferrou. as empresas dele aqui como garantia, Sim. né? Ele realmente não teve nada com as fraudes. Ele perdeu as empresas, então. Acho que ele deu como garantia só, não chegou a perder porque Ele como, conseguiu... como o FGC injetou dinheiro, o banco não quebrou, né? Então, Entendi. foi tudo garantido. Mas os caras tomaram de assalto o banco do cara. Sim. Né? Coitado do Silvio. Foi se envolver com gente errada. Sim. Mas é aí que a gente chega no grande ápice. Chegou o momento. O momento que eu relaciono o sequestro da Patrícia com essas questões do banco do Silvio aqui. Só esse parênteses, o momento que eu relaciono. Isso. Não, porque é uma teoria puramente da minha cabeça. Meu. Entendi. Só não, pra deixar claro aqui. Admitindo já. Isso, tranquilo. Seguinte. Lembra daquelas ligações que foram vazadas em 2019 entre integrantes de uma grande quadrilha aqui de São Paulo, em que eles diziam que tinham, abre aspas, um diálogo cabuloso com o PT? Lembro. Lembra disso aí? Lembro. Foi 2019, tá? Tá. Ele já começou a atrasar a implementação do PT. Então você vê que o PT com nós tinha um diálogo. O PT tinha um diálogo com nós cabuloso, mano. Por causa desse diálogo cabuloso, eu acho que aconteceu o seguinte. O PT deve ter se aproximado do Silvio e dito o seguinte: olha só, a gente mantém um diálogo cabuloso com bandidos. Se tu quer que isso nunca mais aconteça, vamos fazer o seguinte, vende metade do banco pra gente, a gente compra com a Caixa e tu nunca mais vai se incomodar. Nenhum bandido nunca mais. A gente vai eliminar o teu nome de possíveis pessoas que vão ser vítimas de sequestro. Essa foi a ligação. O que tu acha? O que tu acha dessa ideia? Eu acho que tu tá ficando doente. Não, vamos lá. Pense comigo. O cara chegou e disse, não, a gente mantém diálogos cabulosos e aí... Tá, obviamente não nas palavras que eu usei, né? Mas cara, eu acho que... disseram alguma coisa nesse sentido, ó. A gente... Tu nunca mais vai ser sequestrado se a gente for amigo aqui, entendeu? Eu entendi. Por que o Abílio Diniz, depois que ele foi sequestrado, aceitou fazer parte do esquema do PT lá? Tá. Eu acho que foi a mesma coisa. Eu entendi, eu adoro comprar tua teoria, mas essa daí... Bah, tu puxou muito no fio, bah... Tá foda. Tu quer, eu compro junto contigo. Nós somos amigos, viemos de Porto Alegre junto, Tá, mas... vamos lá, vamos ser honestos aqui. A gente não tem nenhuma evidência de que o PT esteja por trás aqui do sequestro, né? Obviamente é estranho que o cara morreu na prisão 2 semanas depois não, isso e tal. Sim. E é estranho também que o Silvio tenha se tornado tão amigo do PT, assim, né? Mas isso naquela época nos anos só. seguinte. Naquela época só. Sim, porque agora não, depois, né? Mas eu acho que daí pra sustentar essa tua teoria aí meio que maluca de que... acho que é um pouco demais. Sim. Bom, mas essa é a possível relação que existe, né? Como a gente viu, tem duas teorias, né? Não existe uma que eles queriam só ganhar dinheiro, enfim, né? Sequestrar o cara pra fazer dinheiro, eram criminosos já tinham uma certa experiência. Né? Exato, já tinham roubado mais de 150 mil em joias, por exemplo. Ou fizeram isso a mando do PT pra eles... Né? Não foi. Não foi. Não foi. E pra vocês, qual a teoria que faz mais sentido? A de que foi um simples sequestro ou o PT teve novamente envolvimento com o caso? Não tem PT. Não tem segunda teoria. Não seja cético. Né? Não tem, não existe a mínima... Puxou da tua cabeça isso daí. Não é possível. Nem tu tá acreditando nessa segunda teoria. Deixe aqui nos comentários o que você achou desse episódio e também deixe sugestões de casos para a gente investigar. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, ative o sininho para receber as notificações. Membros da Brasil Paralelo, baixe o aplicativo para ficar por dentro dos nossos próximos lançamentos. E na próxima semana, um novo caso e um novo mistério. Até a próxima. Temos?